se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Shabbat Shalom, é bom estar contigo novamente. E recebamos juntos o Shabbat do Eterno, aliança entre ele e o povo de Israel. A paraxá desta semana traz o título de Devarim, palavras. E isso nos remete à atitude inicial de Moisés. Um homem que liderou 600.000, fora mulheres e crianças, na saída do Egito, criado nos palácios do faraó, não se viu atraído de forma a ser aprisionado pelo engano da luxúria, da honra, da coroa, mas com serenidade, seriedade e paixão pela verdade da redenção, seguiu os propósitos de Deus, retornando anos mais tarde de ter abandonado os palácios de Faraó para a redenção do povo de Israel. Um homem valoroso, de quem a Escritura, de quem a Torá, no livro de Números, capítulo 12, diz: Moisés era um homem muito paciente, mais que qualquer outro que havia na terra. De fato, este era Moisés. E nas primeiras palavras do livro de Devarim, no capítulo 1, porção desta semana a ser estudada, diz assim: Como suportarei sozinho o trabalho que me dais, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai para vós homens sábios, inteligentes e conhecidos por vossas tribos, e os poreis por vossas cabeças. Respondeste-me e disseste-me: boa é a coisa que falaste para fazer. Nós temos na entrada desta paraxá os momentos finais da jornada do povo de Israel depois de 40 anos caminhando pelo deserto. Tempo no qual as suas vestes não envelheceram e as suas sandálias não se desgastaram. Tempo em que Deus operou milagres incompreensíveis à mente humana. Mas, mesmo diante de tanto poder de magnitude imensurável, o murmúrio era característico do povo de Israel. Diante do murmúrio e diante dos momentos finais, Moisés, o homem mais humilde que já viveu naqueles tempos, preocupado com aqueles do seu povo, em instruções finais, sabendo ele que não adentraria nem os seus pés tocariam a terra que emana leite e mel, as suas preocupações e os seus objetivos eram nobres antes da morte. O livro de Devarim, capítulo 1, diz que Moisés, além do Jordão, na terra de Moabe, leste do Jordão, começou a explicar a lei, dizendo: o eterno nosso Deus nos falou.
Um homem que preserva a retidão, um homem que se mantém íntegro em todas as circunstâncias de sua vida. Um homem que se dedicou tanto ao povo, um povo que murmurava, é verdade, a ponto de sua dedicação ser em defesa da vida daquele povo a quem Deus disse: eu vou destruir esse povo e de ti farei uma nação. E Moisés, como um bom pastor, intercedendo pelas ovelhas, ovelhas rebeldes, é verdade, ele dizia: Senhor, não destrua o povo, porque o que as outras nações dirão do Deus soberano que livrou Israel das mãos do faraó depois de 4 séculos de escravidão e os traz ao deserto para que sejam aniquilados? Na realidade, esse era o murmúrio do povo de Israel. Saímos do Egito, Moisés, para passarmos fome aqui no deserto, para passarmos sede no deserto, para que pereçamos no deserto. Não estava melhor no Egito quando tínhamos melão, quando tínhamos pepino, quando tínhamos carne na panela? E Moisés, com muita paciência, mas certeza nas promessas de Deus, trabalhou o povo até o momento final. Até as pegadas finais, depois de 40 anos de caminhada. Depois de 42 jornadas, quando o povo estava para adentrar as terras de Canaã. Moisés, em Devarim, no mesmo capítulo, ele é instruído a estimular Josué. Josué e Calebe. Porque o Senhor havia dito: nenhum destes homens, desta má geração, verá a terra boa que jurei dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefuné. Ele a verá, e a ele darei a terra em que pisou, e a seus filhos, porque perseverou em seguir no temor do Eterno. Também contra mim, diz Moisés, se irou o Eterno por vossa causa, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele entrará ali. Anima-o, porque ele fará com que Israel a herde. Ora, se eu estivesse na função de Moisés ou você, sabendo das tantas agruras que ele passou, das tantas dificuldades, do peso sobre os ombros que carregou, no momento final que poderia representar o seu triunfo, a coroação pela sua dedicação, ele ouve do Eterno: você também não entrará na terra. Todos aqueles homens de 20 anos para cima que murmuraram não adentraram a terra, à exceção de Calebe, à exceção de Josué, à exceção de alguém da tribo de José, que representa o direito à primogenitura, porque José era primogênito, e um representante da tribo de Judá, que representa o cetro, porque o cetro não se herdaria de Judá, e de Judá vem o legislador. Moisés também não contava entre aqueles que seriam agraciados com a bênção de pisar na terra que emana leite e mel. Se você estivesse na posição de Moisés, qual seria a sua reação? Moisés, até os seus dias finais, ensinou o povo de Israel. E nesses momentos, ele chama o povo de Israel e traz ao povo de Israel as palavras da Torá, as palavras da lei de Deus, porque é a lei que traz vida, é a lei que direciona para a vida. Moisés, até os últimos momentos, foi fiel a Deus. Quantas lutas nós passamos e quantos momentos de nossa vida nós acabamos, por conta da falta da dimensão sensorial que temos e a inaptidão de conseguir tangenciar o que não é tangível, de entender o que não é concreto, mas de sentir no coração abstrato. Quantas vezes nós aprisionamos os nossos sentimentos de uma maneira pobre, de uma maneira tímida, e deixamos de absorver aquilo que é bom que poderia vir do coração.
Isso não acontecia com Moisés. Os parâmetros de Moisés eram diferentes, de maneira que a sua sensação, a sua sensibilidade transporia muito do que o ser humano concebe como tangível. Diante dessa percepção, Moisés não viveu a tragédia da perda, mas viveu a bênção da oportunidade. E Moisés alcançou crescimento, porque ele era humilde. Ele foi cercado de pessoas que murmuravam, que se queixavam, mas em todos os momentos, Moisés nunca deixou de confiar em Deus. Moisés não abandonou a Deus por conta das pessoas. Moisés era humilde a ponto de ouvir conselho de Jetro e falou: Moisés, não tome toda a carga do povo sobre os seus ombros, porque você vai desfalecer. E ele nomeou maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10. Todas as questões não resolvidas pelo maioral de 1000 eram levadas a Moisés. Moisés, podemos dizer então, foi o líder de 600.000 ao mesmo tempo. E em toda a sua jornada, ele foi fiel. Fiel porque ele confiou como Abraão. Humilde, porque ele estava pronto a ouvir conselhos. Os conselhos que eram bons. Ele buscava aconselhamento. E mesmo diante de alguns momentos da sua cólera, ele retrocedia e entendia a vontade de Deus. Moisés foi um homem fiel, um homem hábil, um homem capaz, sobretudo um homem santificado. Que seja a nossa vida reflexo da paciência de Moisés, porque há tantos que murmuram, há tantos que se queixam, há tantos que não conseguem eliminar o Egito de dentro de si, mas o Senhor, por sua misericórdia, trouxe você com entendimento para saber que o Egito não é mais parte da sua vida. Baruch Hashem, pela misericórdia do Eterno. Louvado seja Ele pela sua bondade, que te põe entre os filhos de Israel e te dá a oportunidade de construir uma história de redenção individual e permita a Deus contribuir também com aqueles que estão à sua volta para o acesso à luz e o pisar nas terras de Canaã. Um Shabat abençoado. Você fica com as imagens da nossa congregação. Shalom Aleichem, Lehitraot. Até a nossa próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.